Talizão, dessa vez vamos falar sobre chibata que sobe, chibata que não sobe. Principalmente aqui não sobe. Principalmente que não sobe. Disfunção erétil. É isso aí. Né? O que é, quais são as causas e também os tratamentos a respeito. Vamos começar já de forma bem direta, Talizão. O que é a disfunção erétil? Vamos lá, pessoal. Disfunção erétil é um termo técnico, mas eu acho que quase todo mundo já ouviu. Só que não se engane, muita gente às vezes não erra um pouco no que isso quer dizer. A disfunção erétil é especificamente a dificuldade de se obter uma ereção, que é deixar o pênis duro, tá? Não confundir com ejaculação, que é gozar, né, ejacular. Mas tem um porém aqui, é porque assim, muitas pessoas às vezes elas têm outro problema, um problema de desejo. A vontade, a pessoa perdeu o interesse na relação, muitas vezes por problema hormonal, problema de sono, problema no relacionamento. Isso não é especificamente disfunção erétil. Falando bem técnico, a gente pode até dizer que é uma disfunção erétil secundária, porque tem um processo primário, né, a falta de desejo, levando a uma disfunção erétil secundária. Seria mais uma causa, nesse caso, mais uma causa da queda de uma consequência da queda de libido, né, a queda de desejo, do que a disfunção erétil propriamente dita. Exato, e como nós sempre falamos de tratar problemas pela raiz, identificar a raiz, quando o paciente chega aqui, às vezes eu tenho que desconstruir isso aí para o cara entender que o problema dele está no desejo e a gente tratar o desejo. Mas, muitas vezes o problema é realmente na ereção, e esses problemas podem até coexistir, o cara pode ter um problema de desejo e um problema de ereção, os dois ao mesmo tempo. Então, assim, só entendo que o problema de ereção pode ser primário ou secundário. Normalmente, quando a gente está falando disfunção erétil, a gente está querendo saber se a pessoa está com um problema mesmo ali na ereção, um mecanismo de ereção, que é justamente o que a gente vai abordar, né, Magno? Como isso acontece? O que exatamente é esse mecanismo de ereção e como é que ele começa a falhar, né, Magno? Até mesmo a gente pode falar a respeito de graus de disfunção erétil um pouquinho, porque às vezes a pessoa vai dizer, mas a chibata levanta, né? É verdade. Mas no meio do caminho, ela cai, né? Isso é uma disfunção ou não? É uma disfunção. É uma disfunção. Então muita gente chega, não, eu não tenho disfunção erétil, eu consigo ter a relação. Isso. Mas chega ali no meio e cai. Sem eu ejacular, cai. Às vezes ela até fala, não... E aí no meio eu fiquei pensando em alguma forma de manter de pé e a chibata pega e não responde, né? Assim, pode ter atrelado alguns outros fatores, como você citou, até a mesma queda de desejo. Você pode ter um desejo inicial para iniciar a relação, mas no meio da relação você perder essa força. De algum sentido, perder um pouco do interesse ali. Exato. Perder um pouco do tesão, de fato. E questão de posição, a pessoa mudou de tal posição, não funciona, tal. Bem, se não for uma posição muito estranha, muito difícil, né? Mantém a que prevalece, a que ajuda. Não, mas eu diria assim, era para funcionar em todas as posições. As comuns aí, que não é tirando o cara que quer fazer um malabarismo, mas assim, as outras posições é para funcionar. Então, se não tá funcionando numa posição comum, pode ser uma disfunção erétil também, né? Às vezes num grau mais leve, ponto inicial, mas até se você for parar para pensar em posições, tem muito a ver com o fluxo, né? Às vezes até o poder da gravidade muda, cara. Olha pra você ver que doideira. Você tá deitado é uma coisa, você tá em pé é outra coisa. Exatamente. Então tudo isso dá indícios de uma alteração vascular, pode ser mínima, pode ser inicial, mas tudo a ver com a disfunção erétil. Exatamente. Então assim, o que é a disfunção erétil é justamente quando a gente tem um problema na ereção. E de onde isso pode vir? Por que isso ocorre? Justamente porque algum desses mecanismos falhou. O Magno até já deu uma dica de um dos mecanismos, talvez o principal aí do funcionamento da ereção, que é... Já falei logo de cara. Já falou, já deu um spoiler, né? Que é o fluxo sanguíneo. Você precisa... O pênis, pessoal, é uma esponja, de verdade, assim, uma esponja biológica, né? Mas ele armazena, ele incha de sangue, incha e prende o sangue lá. Então, problemas na chegada do sangue ou problemas na estrutura da esponja, que pode ter sido danificada, né, um mecanismo biológico ser danificado, esses pontos prejudicam a ereção e eles é que vão causar disfunção erétil. Agora, o que leva a um problema nesse mecanismo? Um monte de coisa. Tem muita gente que conhece a fuga venosa. Muito paciente chegando no consultório. Mas eu ouvi falar sobre a fuga venosa. A fuga venosa nada mais é do que o excesso de saída de sangue no momento que a gente precisa do aprisionamento desse sangue dentro do pênis, para manter, né, não só para obter uma chibata de pé, mas também manter, ele não consegue ficar preso a quantidade suficiente e escapa muito sangue, né? Assim, exatamente. E escapa mesmo, porque assim, você, na verdade, quando você tem uma artéria que enche o pênis de sangue e as veias que tiram o sangue e levam para o coração, igual os outros órgãos. Mas a veia, ela vem aqui na periferia,
parte aqui em volta, e a artéria está no centro. Então a artéria ela enche o pênis e o pênis incha e esmaga a veia. Esse é uma parte do mecanismo e ela pode ter um problema. E aí a pessoa entra com a fuga venosa. Tem outros tipos de fuga venosa também. São várias possibilidades. A gente não quer aqui detalhar todos os submecanismos, mas esse é um importante, bastante importante. Isso. E aí a gente falando dessa parte vascular, essa questão sanguínea, que é uma das principais causas da disfunção erétil em si, tem alguns fatores, algumas doenças, né, algumas patologias que influenciam diretamente nessa questão do fluxo. Qual é a principal? Diabetes. Diabetes. Se eu tivesse que votar na pior, assim, a mais comum e uma das que pode ser a pior, dependendo se a pessoa trata ou não. É a diabetes. Então, a diabetes, em resumo, é um dos principais fatores de disfunção erétil. Para a disfunção erétil. E diabetes não é uma doença besta, assim, as pessoas às vezes acham, é o açúcar no sangue. Cara, diabetes é uma das doenças mais pesquisadas do mundo, uma das mais prevalentes e uma das que continua a desafiar a medicina. Porque ela envolve um problema na produção da insulina, às vezes ela vai envolver um problema na resistência à insulina e toda uma disfunção metabólica que vem junto. E por que isso tem a ver com a ereção? Porque o açúcar desregulado começa a gerar dano oxidativo, gerar reações com a parede das artérias, com nervos que controlam as artérias, e começa a ter dano mesmo, na sua artéria começa a sofrer tudo dano. Entrelado com o chibata. Exato. Como é que chega o sangue? O cano todo estourado lá, como é que chega o sangue? Não tem como você irrigar. Basicamente é isso. Na hora de comer o doce lá em excesso, lembra da chibata. Lembra disso. Diabetes, que mais? Pressão alta também, alta, porque também danifica, né? Às vezes a influência menos comum, a gente mas também tá bem comum. Ou um desafio menor, né? Porque a disfunção erétil causada pela diabetes é um dos maiores desafios que a gente tem. É um desafio. Às vezes o paciente a gente não consegue nem tratar, né, cara? A gente tem que pedir para ele primeiro, a gente ajuda, mas a gente encaminha para o endócrino, porque ele tem que melhorar primeiro, porque o diabetes, cara, ele modifica ali aquele estado inflamatório que ele gera no corpo pela disfunção metabólica, prejudica até o funcionamento dos remédios. É interessante isso, e ruim, mas era uma coisa que nem todo mundo sabe, e tem pesquisas que mostram que às vezes o remédio que a pessoa toma, ele perde o efeito porque está com um problema grave, mas porque o próprio diabetes atrapalha o remédio. É bem desafiador mesmo. E aí a gente tem várias causas, né, que podem influenciar um próprio estilo de vida inadequado. Fumar, bebida alcoólica em excesso. Então, assim, tem uma porrada de coisas que, se a gente for parar para analisar, vai interferir em toda a nossa saúde, de todos os órgãos do nosso corpo, todas as estruturas. Por que não no pênis? Então, quando você for pensar em algo que faz mal, é muito fácil a gente tentar entender isso aí. Sabe? Tudo que faz mal para o nosso corpo, que já é muito falado a respeito, também pode fazer mal para a chibata. E o contrário também, né? Quase tudo que faz bem, principalmente o coração. Sabe? Tudo que tem a ver com a parte cardiovascular, que é indicado como um ponto positivo para a saúde cardiovascular, vai ser positivo também para a saúde da chibata. Exercício aeróbico mesmo, isso aí. Várias coisas desse tipo que ajudam, elas vão realmente contribuir para o fluxo sanguíneo. É só lembrar, o corpo tem como a reprodução como uma das suas prioridades, mas a sobrevivência vem antes. Então, se a sobrevivência está ameaçada, tem uma doença crônica, às vezes você nem está sentindo nada ainda, mas o corpo vai desviar recursos para cuidar dessa prioridade. E aí a reprodução começa a ficar. Um dos recursos a chibata. É o seu sangue, é a sua energia, a glicose, sangue, é a parte hormonal. Então tudo vai ser desviado e por isso que muitas vezes a saúde erétil, função erétil, é um dos primeiros a sofrer uma doença. Às vezes a pessoa tem uns estudos que mostram, por exemplo, que pacientes com disfunção erétil prolongada, é bom investigar a parte cardiovascular e começar um acompanhamento com um cardiologista, porque dali a alguns anos pode surgir a doença que está latente ali, que o pênis já está sentindo, mas a pessoa só vai sentir isso no corpo, às vezes nem vai aparecer no exame dali a alguns anos. E a gente já falou, então, dos pontos de ajuste aí, né? O que pode ser feito, então, para regular uma disfunção erétil, tudo que é bom para o coração, teoricamente, seria bom para a chibata, mas sobre tratamento, de forma bem breve, né? O que a gente pode dizer para o pessoal que está nos assistindo? Daria para dizer assim, tudo que vá ter uma resposta na artéria, na veia, é indicado, mas a gente sabe que tem um monte de coisa no mercado hoje, né? De vasodilatador, tadalafila, sildenafila, muita coisa mesmo. Vários outros princípios ativos, mas tratamento para disfunção erétil real,
Olha, então, como tratar a disfunção erétil? A gente poderia dividir o tratamento, primeiro de tudo, entre sintomático ou realmente um tratamento curativo. O tratamento sintomático, ele quer aliviar os sintomas. Pô, é legal aliviar os sintomas? Demais. Você tem uma relação, digamos, está esperando, né? Provavelmente vai ter uma relação com alguém hoje à noite. Você quer... O sintoma é a disfunção erétil. Você quer ter uma boa ereção. Então, isso faz parte de um bom tratamento. Para isso, existe a maioria dos medicamentos. A dalafila, sildenafila, até aqueles injetáveis. Eles vão proporcionar uma boa ereção e tratar o sintoma. Mas nenhum deles vai curar. O tratamento curativo, ele já vai ter que buscar a raiz. E aí, na verdade, não é o tratamento, né? São vários possíveis tratamentos, porque depende da causa. Da raiz do problema. Mas o princípio por trás dele é: vamos buscar a raiz do problema e consertar ela se houver uma forma, ou mitigar, né, reduzir o seu impacto se houver também uma forma. A maioria dos casos, mais de 95% dos casos, tem como. Então você indo na raiz e você tratando aquilo, aí a pessoa começa a melhorar os sintomas, às vezes até sem precisar de remédio ou precisando de uma quantidade menor. Então, e aí são vários pontos. Às vezes a pessoa está sedentária, vai melhorar a atividade física, às vezes é um diabetes, vai tratar o diabetes. Se o diabetes já causou um dano, um estrago nas artérias, existem tratamentos para reparo de artéria, ondas de choque, que é o principal, e aí por aí vai. Então a gente tem que direcionar, né, o tratamento à causa. Então é isso. A onda de choque que o Thales citou é uma terapia por onda de choque. Terapia por onda de choque. Muito interessante. Terapia extracorpórea em partes moles, né? Não é isso? Onda de choque de baixa densidade. Baixa densidade. Partes moles, é o nome. É o que tem para reestruturar a parte vascular com maior risco. Bem interessante. Então, pessoal, esse foi mais um papo duro e demorado. Nem tão demorado. Não tão demorado. Mas espero que duro. Espero que deixemos a chibata dura. Como é estranho, né? Deixar a chibata dura. Mas enfim, a gente auxilie de alguma forma. E a gente tá aqui para isso. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de nos acompanhar, curte os vídeos e comenta. E a gente vai buscar responder os comentários sempre que possível. E acompanha, porque a gente está sempre trazendo alguma coisa para vocês.